Jesus. Pode se assentar, por favor? Olha aí, você recebeu uma ficha de inscrição. Nós estamos estabelecendo nosso trilho de formação e nós vamos começar com 2 cursos do nosso trilho de formação. Nova criatura, família, casais. Então, além do discipulado 1 a 1, nós temos esse trilho de formação. Isso aqui vai dar uma condição melhor para nós entendermos o que é uma igreja em célula, como funcionar na célula, como ser um líder abençoado do Senhor nesse processo celular que nós estamos envolvidos. Então, você pode preencher R$50 por ano inteiro. Você terá 2 opções. Os domingos, aqui nessa igreja, os 2 cursos, eles serão juntos. Ou segunda-feira, se não tiver condição, no domingo, às 19h30, lá na Anísio Haddad, na outra igreja nossa. Então, gostaria que você preenchesse, porque esses cursos farão parte do nosso currículo teológico. Cada curso desse a gente recebe um certificado, depois de concluir o trilho todo, um diploma teológico. Ainda vai ter muitas coisas nesse trilho nosso. Nós vamos estudar teologia sistemática, nós vamos estudar mais coisas sobre casais, nós vamos estudar liderança, a liderança de célula. Nós vamos produzir para nós mesmos uma edificação para nossas vidas e a nossa igreja. Então é importante que todos façam, todos podem fazer. Eu estou chegando a primeira vez, a segunda aqui, pode fazer. De preferência, fazer os dois. O primeiro curso é teologia, é ensino básico para quem está iniciando. Mas como nós vamos ensinar muito sobre isso, até nós, os irmãos mais velhos, podem fazer o curso, já que é numa hora só. E os casais, o curso para casais é o nosso desejo. Já estamos em célula, estamos nas casas. Nós queremos edificar os casais que estão no nosso meio. Sabemos que o ataque frontal do inimigo sempre é contra a família. Por isso que ele atacou no Jardim do Éden, atacou Abraão, Isaac, Jacó, atacou a família de Jesus ali. Seus irmãos só foram converter depois que ele morreu, e assim por diante até hoje. O ataque frontal é na ideia de Deus, a família. Mas também a Bíblia tem um recurso enorme para edificar a família. O próprio Cristo diz que o seu ensinamento, em Mateus 7, faria com que as nossas casas fossem construídas sobre a rocha, e o vento e a tempestade não conseguiria derrubá-la, por conta do ensino que ele trouxe nos evangelhos. Então, esperamos que vocês façam a sua ficha de inscrição, e aí junto nós vamos ter momentos bons, aprendendo sobre a palavra do Senhor. Nós queremos abrir agora em Mateus 25:14, que é de onde vem o nosso texto. Vamos começar com o medo da rejeição, é a fonte de outros medos. Por estar crendo que nesse ano já iniciou um processo nosso para nosso crescimento e multiplicação da célula, nós já projetamos a célula para multiplicar em julho. Nós vamos dobrar o número de célula em todas as Missão Atos de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui já iniciando um caminho para tirar o medo da frente. Quando se fala em ganhar alma para o povo de Deus, quando se fala em fazer a obra, em liderar, o povo fica com medo. Mas a palavra liderança na Bíblia não tem nada a ver com a liderança que a gente vê aí fora. A liderança aí fora é uma liderança posicional. General, major, tenente, cabo, soldado. Posicional, de cima para baixo. E a liderança na Bíblia é funcional. Jesus é o cabeça, tem ninguém maior do que ele. Nós somos os membros para funcionar. Então, quando uma pessoa vem para a igreja, batiza e não consegue funcionar como membro do corpo de Cristo, ela fica para o meio do caminho, ela não cresce. Então, tanto esse curso que estamos estabelecendo, como essas primeiras mensagens do ano aqui, nós precisamos perder certos medos. E ele começa o medo da rejeição, ele é fonte de outros medos.
Então, a rejeição, ela abre uma fonte de outros medos. Nós trataremos da rejeição, baseado nesse texto. Depois nós vamos ver que uma das fontes da rejeição que fica é o medo de Deus não cumprir suas promessas. A maioria de nós não tem fé absoluta de que Deus cumpre as suas promessas. Portanto, não tem convicção quando ora ou quando recebe o plano divino. Mas tem outro medo também, o medo dele cumprir a promessa. Aí baseado em Jonas. Jonas tinha um medo danado de Deus cumprir a promessa. E ele se escondeu. Então, muitos de nós ficamos sentados aqui por causa disso. Por ora, é o medo de Deus não cumprir a promessa, como Jacó. Por outro lado, é o medo de Deus cumprir a promessa. E se ele tem um plano aí, ele cumpre isso, que preço que eu tenho que pagar? Aí começa a se esquivar do plano divino e da bênção divina por essas coisas. Muitos continuam sem funcionar dentro do corpo de Cristo. Então, nós vamos prestar atenção aqui numa das parábolas que Jesus contou quando estava explicando sobre a volta dele. Mateus 25, 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou o seu servo e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. E ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juro. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Agora você volta aqui no capítulo 24, para iniciar o nosso sermão. Capítulo 24, versículo 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele em particular e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Aqui já é o final, quando eles estão conscientes que Jesus vai ser preso, eles começam a perguntar sobre o final dos tempos. Eles tiveram a curiosidade de perguntar sobre o fim de tempo e a volta de Cristo. É muito importante que qualquer pessoa que carrega uma Bíblia ou vá numa igreja esteja bem consciente acerca da volta de Cristo. Jesus começou dizendo sobre os sinais da natureza. Então, tudo que nós estamos vendo hoje, ele falou há 2000 anos atrás: o tsunami, a peste, a fome, o terremoto. E veio falando, mas ele coloca uma parábola no meio, uma parábola polêmica. Ele fala sobre um senhor, que no nosso caso aqui no Brasil seria o senhor do engenho, que tem aqueles escravos que trabalham, só para contextualizar. Aqui no Brasil, quando você leu sobre a história do Brasil, tempo da escravidão,
era o senhor do engenho, o senhor do café, o senhor do cacau. E aqui ele fala sobre um senhor. Ele começa a mostrar que ele tem uma ideia diferente para os escravos da época. Já que ele está falando para um público quase na totalidade de judeu, que no momento é escravizado por Roma, que no momento é colonizado por Roma. Só a capital do império tinha quase 200 mil escravos que trabalhavam para os seus senhores. E essas nações que eles colonizavam eram escravas. Jesus até disse para o judeu aliviar o seu fardo, dizendo que se alguém obrigasse ele a andar uma milha, que ele andasse duas, pois o estrangeiro romano que chegava na colônia do seu país, ali, no caso Israel, ele obrigava o judeu a carregar a mala dele. E eles ficavam com um sentimento ruim. Jesus está explicando como é que ele tinha que viver aquele momento, levar a mala uma milha, não duas. Se acaso ele pedisse, tivesse frio, ele pedisse a sua camisa, dá a blusa para ele também, para não causar um problema maior, pois o país está invadido. Se acaso ele te der um tapa, por perceber a sua resistência na face direita, da esquerda. Então, ele está ensinando pessoas que, como ele, judeu, está vivendo no momento de escravidão. Ele começa a interferir, ele olha a moeda e fala para todo mundo: ó, a moeda, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Ele começa a interferir e ele começa a ser um opositor do esquema escravocrata que está estabelecido. E ele conta uma parábola que ninguém vai acreditar, ela é polêmica. Um senhor, um patrão desse de escravos, chega, pega 3 empregados e diz: olha, está aqui um talento para você 2 talentos, para você 5. Conforme a capacidade. Que senhor ia ver capacidade em escravo? Que senhor vai pegar um talento é 50 quilos de ouro ou prata, e vai dar para um escravo? Vai dar 100 para o outro, 250 para o outro? Não existia. Mas ele está estabelecendo um paralelo preventivo de como ele queria encontrar a igreja, os seus seguidores. Ele está contando aquela parábola ligando a ele. Ele é Senhor que está para sair da terra, e ele distribuiu entre seus seguidores, não talento, mas ele distribuiu um talento maravilhoso acima de ouro e prata. E ele está fazendo esse paralelo, e ele está mostrando. Então, na cabeça de Jesus, o seu seguidor não tem como escravizá-lo. Ele é uma pessoa livre. E ele está dizendo que ele iria voltar e que também teria uma conta a ajustar com seus seguidores. E ele, ao chegar aqui para pegar os seus seguidores, ele não queria encontrar ninguém com a mentalidade escravocrata. A escravidão hoje, ela existe, evidentemente, mas ela está velada. Uma pessoa que ganha menos do que deve ganhar está trabalhando como escravo. E a escravidão pura e simples na Ásia, na China, na África, existe. Mas na igreja dele, ele preventivamente está dizendo: olha, o talento que eu estou deixando com a minha igreja, ela não pode enterrar, porque é o único meio para ela continuar livre, mesmo onde uma lei tão injusta esteja em vigor como a escravidão. O escravo não tem direito. No Velho Testamento, Deus trabalhou com o povo dele, tirando do Egito, também temos que libertar sua cabeça de escravo. No Novo Testamento, Deus está encaminhando e preparando seu primeiro grupo de seguidores, que estão já perguntando sobre a sua vinda, e ele vai deixar uma tarefa para esses seguidores, e eles não podiam se comportar como escravo. Eles tinham que ser livres. Então, nós estamos começando aqui com medo da rejeição, porque a rejeição é o primeiro perfil, da natureza adâmica. A gente não vira escravo depois. Como disse Davi: em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Salmo 51, 5. Nós já nascemos, de alguma forma, já com o pecado original, escravo do pecado. E a gente percebe
a mesma situação desse homem que disse que ficou com medo, enterrou o talento, em Adão, quando Deus chegou no jardim e perguntou: onde está Adão? Ele disse: olha, eu comi da árvore, da fruta da árvore, tive medo e escondi aqui, eu estou escondido. Então, o perfil do ser humano caído, que ainda não tem uma experiência com Cristo, é o perfil de esconder, já está na natureza dele, o medo. E o medo da rejeição, porque ele nunca se sente à altura, principalmente daquilo que Deus tem para ele. Não se sentindo à altura, os conhecedores da Bíblia, daquilo que Deus tem para ele, ele não se sente à altura profissional, não se sente à altura como marido, como mulher, não se sente à altura para desenvolver um ministério dentro de uma igreja. Então, estamos iniciando aqui uma mensagem que começa hoje a tirar o nosso talento que está enterrado. Aqui tem muitos talentos enterrados, que Deus, na sua infinita misericórdia, antes da volta de Cristo, quer desenterrar. Aqui tem muitos talentos, aqui tem pessoas que começarão a desenterrar o seu talento funcionando na visão da igreja. E, consequentemente, sabe o que vai acontecer? O seu talento profissional começará a aflorar. Jesus não quer que nenhum de nós vá para o João Batista, que é o cemitério, ou da paz, com o talento de engenheiro enterrado. O talento de um profissional como um aviador, um astronauta, um cientista enterrado. O talento de um pedreiro enterrado. O talento de uma senhora ou de um senhor, de uma moça que faz salgado tão bem que poderia viver disso e muito bem, enterrado. O talento de uma pessoa com desejo, coração de ganhar alma, enterrado. O talento de uma pessoa que tem uma sensibilidade, não gosta de ver os outros sofrer, doente, enterrado, porque ele não ora para as pessoas serem libertas. Então, nessa noite, antes de Jesus voltar, ele passa em revista ao seu exército. E ele começa a usar essa parábola preventivamente, usando um exemplo de 3 homens. Um exemplo negativo no meio de 2 exemplos positivos. Dizendo que pode, na volta dele, alguns de nós chegar no tribunal de Cristo e falar: olha, não fiz nada, está aqui o teu talento. Está aqui, não fiz nada, não consegui, enterrei. Mas como é preventivo, nenhum de nós chegará lá assim. Nós chegaremos lá mostrando que o nosso talento foi desenvolvido. A primeira colocação que eu tenho que pôr aqui é o seguinte: o medo da rejeição. Vem. O medo da rejeição nasce do preconceito e do julgamento humano. Uma pessoa só rejeita, ou só se sente rejeitado, porque ele já tem um preconceito, uma ideia preconcebida acerca de si mesmo, e um julgamento acerca de si mesmo, abaixo daquilo que a Bíblia diz que ele é. A Bíblia nos diz o que nós somos. Se nós pensarmos abaixo, a rejeição está presente. Embora não seja um escravo, no sentido da palavra, ele tem uma consolidação na cabeça dele, no coração dele, de um escravo da circunstância. De uma pessoa que se sente inadequado, menor do que o outro. Portanto, ele não acredita que pode desenvolver algumas coisas. Ele vai procurando a zona de conforto dele e ele não avança. Primeiro, ele usa o preconceito e o julgamento contra ele mesmo. Quando ele olha, as oportunidades vêm, ele olha no espelho e a figura do espelho vai diminuindo até virar nada. Ele não consegue encarar a oportunidade. Segundo, ele cria uma argumentação contra terceiros, porque lá no fundo ele acha que ele é daquele jeito por causa do outro. Então a rejeição que ele joga para cima dele, ele projeta no outro. E aí fica difícil o relacionamento interpessoal, fica difícil ele acreditar que alguém pode querer o bem dele. Esse homem não soube lidar com 50 quilos de ouro de presente que ele recebeu, porque ele estava condicionado pela escravidão.
O que Jesus está dizendo é que ele falou, isso não pode ser verdade, eu fui escravo a vida inteira, senhorzinho nenhum de engenho, dá nada para ninguém. Que história que é essa? Eu vou enterrar isso aqui, que ele está mal intencionado comigo, ele vai me pegar na curva, ele vai acabar comigo. Portanto, quero te dizer que alguns irmãos já disseram a mim, nessa jornada minha, eu estou até meio esperto com Deus, porque Ele está me dando tanta coisa boa, e cria um clima que as bênçãos viram maldição na vida deles. Ele não está alegre com o que recebe. Algum diz assim, pelo condicionamento de escravo, estou até meio esperto, as coisas estão indo bem demais. Aí ele abre a brecha, a porteira para o inimigo lasca o cacete nele. Você quer apanhar, está aqui, quem sabe bater com um chicote firme. Então, muitos de nós estão apanhando do diabo por causa da cabeça de escravo. O medo da rejeição nasce do preconceito e do julgamento humano. Olha o versículo 24 que ele diz. Eu sabia, por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia. Essa conversinha velha, né? Eu sabia que esse namoro não ia dar certo. Eu sabia que esse casamento não ia virar nada. Eu sabia que esse negócio de converter ia me deixar na estrada. Eu sabia que esse negócio de liderar envolvendo a igreja ia dar ziga. Eu sabia que esse patrão não estava querendo meu bem. Eu sabia. Quem diz eu sabia é porque não sabe nada. Repete comigo. Quem diz eu sabia é porque já não sabe mais nada. Ele sabia, mas estava incoerente, né? O que ele sabia. Muito incoerente com a história. Esse sabia é o preconceito, eu sabia. É coisas que vêm antes de acontecer. É como você dizer para a laranja que você não experimentou e dizer que ela é azeda, sem experimentar. Isso é o preconceito. Então, a pessoa condicionada, o eu sabia dele, nunca é bom. Nunca é bom. É sempre ruim. Sabe por quê? Porque esse eu sabia procede de controle mentais de fora, do inimigo, que fez ele de escravo. A sua mente, o seu coração. Às vezes, como no contexto de Jesus, tinha algo real, ele era escravo mesmo, era Roma que dominava, todo o dinheiro de Israel era Roma que levava, todo o meio de subsistência de Israel era sugado pelo país que tinha colonizado. Então, a própria situação levava ele a viver assim, sempre com esse eu sabia que as coisas não iam dar certo. Esse eu sabia travava. Agora, o preconceito gera o julgamento. Eu sabia o quê? O que é que ele sabia? Olha aqui, ele diz assim, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo e escondi o seu talento no chão. Então, a causa, né? Então, a ideia preconcebida gera o julgamento. Ele não é um homem bom, ele é severo, esse homem, eu sei que ele já está pensando em fazer comigo. Sabe o que eu vou fazer? Porque o preconceito e o julgamento gera medo. Eu vou enterrar. Porque o medo faz a gente enterrar o talento. Nós estamos vivos aqui, nós podemos enterrar tanta coisa, irmãos, que o medo fez a gente enterrar no tempo e no espaço. Sabe? Muitas vezes a gente segura com a gente aquilo que a gente tinha desejo de ser, de vergonha de falar para alguém não acreditar, ou alguém zombar da gente. Entendeu? Isso tem medo, né? E eu estava conversando com meu irmão hoje, conversando com a Adilson, pastor Adilson, e a menina foi chegando, fez o colegial, e aí, o que é que você quer fazer? Ela falou, quer fazer medicina. E aí saiu aquele burburinho e tal, e eu peguei lá, fazendo o discipulado, falei, meu irmão, dá licença, sua filha tem direito a fazer medicina. Ah, mas não tem dinheiro. Falei, meu irmão, se Deus está nisso, o dinheiro vai aparecer, deixa sua filha sonhar, deixa ela fazer, não vai jogar água fria na sua filha. Então, alguns que estão aqui receberam um balde de água fria. Se não foi da família, foi do diabo que fez ele esconder e não falar o que ele queria, onde ele queria chegar.
O Senhor está aqui, Ele vai voltar. E Ele vai formar uma igreja que não usa nem preconceito, nem julgamento, porque ela não vai ter nenhum sentimento de rejeição. Nós somos acolhidos pelo Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Jesus nos acolheu para nos curar. E Ele quer nos libertar dessa mentalidade de escravo. Outro ponto importante aqui que nós podemos tirar, que o medo da rejeição enterra nosso potencial maior. Na parábola é 50 quilos de ouro, ou 100 quilos para o outro e 250, na parábola. Mas nesse contexto aqui, sabendo desse momento, nós temos que lembrar de João 14. O maior medo deles era ficar sem Jesus. Em João 14, Jesus fala, não turbe o vosso coração, não fica com medo. Não fica com medo, crede em Deus, crede também em mim, eu tenho que ir. Se eu não ir, o outro não vai vir. Que outro? O que quer dizer esse outro? Ele está falando do Espírito Santo. O outro que, num certo sentido, vai funcionar melhor que eu, porque eu estou na carne, não dá para me viver com cada um toda hora. Nós estamos aqui juntos, mas o Espírito Santo não, Ele vai vir e Ele vai morar no coração de vocês. Vocês vão ter um talento divino, a terceira pessoa da Trindade. Eu vou partir e Ele vai estar com vocês. Então, para eles, a mensagem era a seguinte, não era o ouro, eles tomar conta de não enterrar o Espírito Santo, de não apagar o Espírito Santo, de não impedir o Espírito Santo de desenvolver a cura nele, desenvolver os dons e levar eles, tanto dentro da igreja como fora, a ser vitoriosos. Jesus vai arrebatar uma igreja vitoriosa, não é uma igreja caída de escravo, meus irmãos. Jesus tem certeza que vai arrebatar uma igreja vitoriosa, porque Ele entregou a igreja na mão certa, na mão do Espírito Santo. O Pai já teve o papel dele ao nos criar, o Filho teve o papel ao nos salvar, o Espírito Santo está tendo o papel agora em nos tornar vitoriosos para as batalhas, em preparar uma igreja, irmão, com bandeira desfraldada e vitoriosa. O que você está fazendo com esse talento? Porque ele está dentro de você. Ele fixou residência no dia que te convenceu que você era pecador e você aceitou Jesus como Salvador. O que você está fazendo com esse talento? Nós podemos estar enterrando nosso potencial maior, que é o Espírito Santo. Sabe onde? Prendendo ele lá dentro. Tendo medo de deixar ele fluir. Tendo medo de deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Tendo medo de deixar ele cumprir o sonho perfeito de Deus para nossas vidas. O que você está fazendo com o seu talento? Eu tive medo e enterrei o meu talento, ele disse no 25. Por isso tive medo e escondi o meu talento no chão, enterrei o meu talento. O que Deus te dá pertence a Ele, mas pertence a você também. Deus mandou o Espírito Santo para comandar a igreja, e Jesus subiu tranquilo. Paulo fala em Romanos 8 que Jesus está tranquilo à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas aqui na terra é o Espírito que está. 8:26 ele diz, o Espírito Santo está entre vocês, intercede com gemidos inexprimíveis. E ele intercede segundo o coração de Deus, porque ele conhece a vontade de Deus. Ele não é uma coisa, o Espírito Santo, não é uma energia, não é uma coisa. O Espírito Santo é o próprio Deus, ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Agora ele é invisível. Jesus estava visível. Jesus não estava em todo canto ao mesmo tempo, enquanto ele encarnou aqui nos 33 anos. Para que a dimensão da igreja que ele começou potencializasse exponencialmente, ele deixou o Espírito Santo e subiu. Onde tem um crente cheio do Espírito Santo, está a igreja do Senhor, está a revolução do Evangelho. Eu tive medo e enterrei o talento. As pessoas não deixam o Espírito Santo fluir porque tem medo. Tem medo de estar fazendo errado, agarra a ideia do diabo que é coisa da carne, tem medo de exagero, tem medo do que os outros vão pensar,
e cria um aprisionamento para o maior talento que um ser humano pode ter, que é a presença do Espírito Santo na vida. A presença do Espírito Santo te torna um profissional melhor. A presença do Espírito Santo te torna uma pessoa melhor, torna a sua família melhor, seus relacionamentos melhor e bom. A presença do Espírito Santo. Os medos que nós temos não justifica. Que é melhor ter uma pessoa cometendo exagero, mas que crê no Espírito Santo, do que uma pessoa travada, que não tem experiência e aprisiona o Espírito Santo. É melhor ter uma pessoa que pode ser incompreendida pelos homens, do que ser compreendida pelos homens e enterrar o Espírito Santo. Olha só. Repete aqui comigo, ó, o que Deus dá pertence a Ele, mas pertence a você também. Foi Jesus que disse: eu darei o Espírito Santo, o outro vai vir, eu darei ele a vocês, é um dom, um presente. Por isso que Pedro, na primeira mensagem do cristianismo, Atos 2, falou para a multidão sobre Jesus, e eles, apavorados que Jesus era o Salvador, eles perguntaram: o que é que nós temos que fazer? E Pedro disse, Atos capítulo 2, crê no Senhor Jesus Cristo e arrependei dos vossos pecados, e recebereis o presente, o dom, que é o Espírito Santo. Na hora que você crê, você recebe. Então lá dentro ele habita para te salvar, mas ele não pode ficar aprisionado, porque ele sai para fora para usar a sua pessoa como um vaso do Senhor na terra. Eu estou voltando já, eu não quero que vocês tenham mentalidade de escravo, preconceito e julgamento não cabe na minha casa. A gente acredita em todo mundo, não faz julgamento de ninguém. Todo mundo que tem Jesus é coisa boa, é presente. E todo mundo que não tem Jesus é diamante que eu vou colher. Portanto, não perdem o tempo de julgar nem vocês mesmos, nem de ninguém de fora. Vivam livre disso. Segundo lugar, se atinam, porque eu estou deixando a vocês maior talento do que 50 quilos de ouro, ou 100 quilos de ouro, ou 250 quilos de ouro. É o próprio Deus, o outro que está vindo, que está assumindo. É Ele que vai habitar em vocês. Você já percebeu isso? Que onde você caminha, você tem o Deus habitando em você? Ficaria mais fácil. Nós não temos essa consciência. Nós não temos, senão muitas portas teriam sido abertas. Nós não temos, irmãos. Nós apertamos o ponto ali no domingo, entramos, ouvimos a palavra, apertamos o ponto, saímos e parece que deixamos o Espírito Santo aqui até domingo que vem. Mas não deixamos, porque o Espírito Santo vai. E o Espírito Santo vai tocando. E o Espírito Santo vai pegando os corações mais duros e vai quebrando. E o trabalho do Espírito Santo é convencer. E ele vai convencendo. O Espírito Santo quer te convencer hoje fazendo uma pergunta: meu filho, o que você está fazendo comigo? Eu preciso da tua boca. Jesus não precisava de boca, ele não era invisível. Ele tinha boca. Eu preciso de teus pés. Jesus não precisava, ele tinha os pés. Eu preciso do seu coração para amar. Como é que fica? Eu preciso da sua vida. A minha palavra é espalhada, as curas acontecem porque você é meu vaso. Paulo já disse que nós somos vasos de barro e de honra. De honra quando a gente deixa o conteúdo que tem dentro, o Espírito Santo, se manifestar. Somos vasos preciosos, querido. Olha o nosso preço. Pedro disse que nós não fomos comprados com ouro e prata, mas fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Somos vasos de barro, mas preciosos para o Senhor. Se o vaso for aberto para fluir o conteúdo que é o Espírito Santo, no contexto que estamos vivendo. Se você acreditasse no Espírito Santo, seu casamento tinha melhorado. Você teria orado com a sua esposa, com teus filhos ali, o Espírito Santo teria se manifestado. Não haveria julgamento. Se você acreditar no Espírito Santo, você já teria ganho a sua família para Cristo ou seus vizinhos, porque ele ia levar o seu coração a queimar pelos perdidos. Se nós acreditávamos no Espírito Santo, nós já teríamos promoção onde trabalhamos ou teria deixado de ser empregado para ser promovido a um empresário. O Espírito Santo levaria a cumprir esse sonho, esse desejo seu.
Mas o Espírito Santo está dentro de nós, escondido, enterrado. O Espírito Santo, nosso potencial maior, está enterrado dentro de nós. Nós precisamos deixar ele fluir. Sabe que Eliseu estava com o grupo de profetas fazendo uma casa maior e um profeta pegou um machado e começou a cortar a árvore. Segunda Reis está isso. E quebrou o pau e o machado partiu um rio, caiu dentro do rio. Era a ferramenta. Ele foi enterrado na água, o potencial dele, porque sem o machado, como é que ele ia cortar a árvore? Ele chamou Eliseu, Eliseu, vem cá, meu machado quebrou aqui, ó, caiu aí dentro. Onde caiu? Onde? Aqui, pega a vara aí, aponta. Foi mais ou menos aqui, apontou com a vara. E Eliseu orou e Deus trouxe o ferro de volta. Hoje eu estou aqui como profeta, eu quero saber em que ponto da sua vida você enterrou o teu potencial, o teu talento. Sem medo, eu digo que alguns aqui já enterrou talento no ventre. Teve uma gestação perigosa, teve uma gestação onde os pais não compreendiam bem a situação. Tem alguns de nós que já foi atacado no ventre, já nasceu com rejeições terríveis de nascimento. Mas Jesus falou em João 9 sobre o cego. E perguntou para os discípulos, vem cá, por que esse homem é cego? Os discípulos falaram, porque o pai ou a mãe pecou. Ele falou, não, ele é cego de nascença para manifestar a glória de Deus. Não foi o pai e a mãe que pecou, não. Ninguém pecou, não. Você está aqui nessa noite para manifestar a glória de Deus, porque o Senhor quer que você aponte onde foi enterrado o seu talento. Em que momento aconteceu o trauma? Onde caiu o ferro do seu machado? Hoje você olha, você está só com o cabo na mão, o cabo não corta. O Senhor quer fazer fluir novamente tudo isso, de dentro para fora, porque o Espírito Santo é como um rio, segundo diz João 6, um rio que flui de dentro para fora. O Senhor quer levantar a sua vida. Irmãos, é tão bom saber que o Espírito Santo é o potencial maior, o próprio Deus de nossas vidas, porque a gente não precisa de ficar esquentando a cabeça. Eu sou alto, eu sou baixo, eu estudei, eu não estudei, eu sou preto, eu sou branco, eu não falo bem, eu falo muito bem, não precisamos preocupar com nada disso. Nós somos o vaso e Ele vai operar grandemente através das nossas vidas se a gente obedecer, queridos. Está entendendo? Você se sente baixinho para fazer esse concurso, eu estou sempre citando isso, porque Deus quer renovar a vida de cada um. Se sente muito baixo para ocupar um cargo não sei aonde, mudar de cidade, fazer isso, fazer aquilo, se sente baixo, acanhado. O Senhor quer libertar você, não depende de você não, depende dele se você acreditar. Então você para de acreditar em você para acreditar no Espírito Santo, você vai ganhar muito mais, porque você não está conseguindo acreditar em você. Mas o Espírito Santo acredita em você. Enterramos nosso potencial maior porque preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. Fala comigo. Enterramos nosso potencial maior porque estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Mas nessa noite nós estamos sendo curados da zootropatia. Você sabe o que é zootropatia? Preocupação com o que os outros pensam. O Senhor quer te libertar o seu coração. Essa praga e essa desgraça parece que já vem dentro do DNA adâmico. Você está em casa, a mãe e o pai estão falando assim, nós vamos visitar tal. No meu tempo era assim, quando era criança. Filho, nós vamos visitar tal coisa. Você abria a boca lá e pedia alguma coisa, você apanha quando nós chegar. Eu já ia deprimido para casa. Tinha certas casas boas, né? De gente com um pouquinho de condição melhor. E eu ficava olhando ali, tinha geladeira. Eu ali, e um menino, amiguinha lá, pegava uma fatia de melancia, eu saía atrás da casa e falava, traz uma para mim. Eu levava um pau em casa, mas que eu comia uma fatia de melancia e eu comia, meu irmão. Espera aí. De pequenininho é só opressão, que não podia falar não sei o quê, não podia fazer não sei o quê, não sei aonde, não sei onde. Coitadinho do meu papai e da minha mamãe. Se Deus não me liberta, estava perdido, meu irmão. Deus está me libertando. Deus quer libertar a sua vida, o Espírito Santo está aqui.
Outra coisa que eu quero compartilhar, o medo da rejeição influencia o processo de raciocínio. A rejeição faz o cérebro encolher e os neurônios murchar. Faz assim, ó, cabecinha do neurônio. Olha o que esse homem diz para ele, ó, versículo 26. Servo mais negligente. Se você sabia que eu colho eu não plantei junto onde não semeei, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juro. Você tinha que ter feito o óbvio. Porque tem um aqui que fez o óbvio, ó. Olha o que ele fez, ó. O que havia recebido os 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou. Esse foi direto no banco. Ele falou, já não vou nem quebrar a cabeça com isso daqui. Ele fez o óbvio, aplicou e ganhou mais 5. Olha o outro. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Esse eu não sei se aplicou, se teve habilidade para negociar fora do banco. Um aplicou e o outro trabalhou. E ele não fez nem o óbvio. Portanto, irmãos, os problemas que estão aqui hoje, ó, você veio preparado para receber um milagre. Sabe qual é o primeiro milagre de Deus para a sua vida? Faça o óbvio. O óbvio você pode fazer. Tem um monte de coisa na sua vida enroscada que você não faz o óbvio. Mas, às vezes, o óbvio é mais difícil de ver do que outras coisas. Mas Deus quer abrir os seus olhos hoje para você ver o óbvio. Quando você tiver um problema, a primeira coisa que você pergunta para Deus, o que eu já posso fazer agora? Me dá uma luz, agora. Quando vem os problemas, a gente começa a empurrar ele. Empurra ele para terceiro e empurra ele para Deus. A gente deve empurrar para Deus só aquilo que cabe milagre. Entendeu? Se é o milagre, é Ele mesmo. As outras coisas o Senhor nos ajuda a desenvolver. O que é que Ele pôs na sua mão? Faça o óbvio para isso crescer. Tem uns fantasiosos que ficam olhando e acham que vai ganhar uma quantia de dinheiro, milhões, não sei o quê, e não faz nem o óbvio para ganhar os primeiros reais. Fica olhando aquilo, fica naquela fantasia. E alguns até mistificam. Não, que Deus me falou que eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. E não está fazendo nada hoje, nem o óbvio. É bom fazer o óbvio para viver, para comer, para dormir, porque isso vai levar você a desfrutar de algo maior depois. É bom ser fiel no pouco, para entrar no muito. Mas ele não tinha o raciocínio normal. Podia ter aprendido com outro amigo que trabalhou com ele na mesma fazenda. O que você fez, fulano? Eu apliquei. Não perguntou nada, ele foi, enterrou e acabou. Então, às vezes, enterramos nosso talento, mas não falamos nada para ninguém, mas ficamos sofrendo sozinhos. Por vergonha de pedir ajuda para alguém, e principalmente porque estamos, que nem esse moço, culpando alguém pelo talento enterrado. Eu podia estar melhor, mas meu pai preferia minha irmã ou meu irmão. Podia estar melhor, mas aquele sócio me passou para trás, fica a vida inteira reclamando. Podia estar melhor, mas lá naquela firma o gerente nunca olhou para mim, eu trabalhava mais do que todo mundo. E assim a vida vai passando, entendeu? Podia estar melhor, mas essa igreja nunca me deu um espacinho para me fazer isso e aquilo. E vai. Nessa lenga-lenga satânica, a gente vai ficando com o nosso potencial maior enterrado e a nossa capacidade de raciocínio chega num ponto zero, porque nós não enxergamos nem o óbvio. O que é o óbvio? Aquilo que está na frente para fazer. É aquilo que tem que fazer. É isso que Deus quer fazer conosco. E por fim, irmão, o medo da rejeição nos impede de caminhar com os vencedores. Esse moço podia muito bem buscar ajuda com os 2 vencedores. Os 2 foram vencedores. Foi fiel no pouco, foi colocado no muito. Queria te dizer que tanto lá fora como dentro da igreja, você deve acompanhar os vencedores. Tanto lá fora como aqui. Os perdedores não têm nada para ajudar, mas a rejeição nos faz ir se isolando com os perdedores. Os perdedores, sabe por quê? Porque
Porque olhando para o perdedor, eu me sinto maior do que ele. É uma obra satânica. Eu tenho que olhar para alguém que está crescendo, tanto dentro da igreja como lá fora. Eu não posso ter medo de chegar, de conversar, de ver o que está acontecendo. Mas o isolamento satânico, ele me produz. Eu entro na concha e fico olhando quem está abaixo, que eu acho que está abaixo de mim, para mim se unir. E quem está abaixo de mim não pode me tirar do poço, porque está dentro do poço. Não foi isso que a samaritana falou para Jesus, quando Jesus chegou e falou, em João 4, eu tenho a água da vida, uma água que você não vai ter sede mais. Ela estava tirando a água do poço, ela falou, mas o senhor não tem a corda? O senhor não trouxe a corda, como é que vai tirar a água? Não, não é essa água, minha filha. Olha aqui, não olha para o poço não. Eu estou te tirando de lá de dentro do poço para apresentar a água da vida. Sou eu a água da vida. Então, muitas vezes a gente pula dentro do poço com aqueles que estão precisando de sair. Entendeu? As nossas amizades, geralmente, ela está no mesmo calibre. Não faz a gente crescer. Quando a amizade é baseada em rejeições. Sabe por que as amizades baseadas em rejeições é porque um tem medo de corrigir o outro. Então ninguém aprende nada. Fica todo mundo numa zona de conforto, ninguém confronta ninguém e está bom. Aí diz, isso é que é ser amigo. Mas tem os dias contados, porque o dia que um ou o outro errar, acabou a amizade. É bom ter uma amizade dentro e fora da igreja com alguém que cutuca a gente, que fala a verdade, faz a gente crescer. Faz a gente crescer, coloca desafio. Não, nós temos que colocar da célula na igreja, sabe por quê? Para pôr a igreja para crescer. Para eles verem que isso que eles recebem do púlpito, expulsar demônio, curar os enfermos, anunciar o evangelho, batizar almas, não é coisa só do clero, só do pastor, é coisa de cada um que está comprometida com o reino. E Jesus está dizendo, o contexto da parábola, na volta dele, ele vai ter uma igreja atuante, uma igreja que não tem preconceito nem julgamento, uma igreja que deixa o Espírito Santo atuar e não enterrar o Espírito Santo, uma igreja que tem um processo de raciocínio aguçado, porque é um raciocínio baseado na verdade. Ela põe seu cérebro para funcionar na verdade. Não é um raciocínio comprometido com interpretação que ficam tendenciosa. Mas é o processo correto do raciocínio, que é perseguir a verdade honestamente. Por isso que até um analfabeto é uma pessoa sábia quando está falando a Bíblia. Se um analfabeto começa a falar de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, você não vai saber que ele é analfabeto. Não sabe. Você só vai dizer assim, esse homem ou essa mulher está cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Com isso eu não estou dizendo que você deve se manter analfabeto, não, você tem que estudar, mas estou dizendo aqui a diferença. No entanto, você pode pegar alguém com elucubração acadêmica, mas fala aqui, e a palavra não entra nos corações, porque não tem o potencial maior que é o Espírito Santo. O Senhor quer libertar a sua vida. Gideão saiu para a guerra no livro de Juízes, já falou, nós vamos ganhar dos midianitas, agora Deus me chamou, fez uma convocação, foi 30 mil pessoas, e Deus falou para ele, para aí, não é tudo isso que vai, você quer ver? Fala para voltar para casa os medrosos e os covardes, foi 20 mil embora, falou, você não podia ir com esse povo, você ia perder a parada, medrosos e covardes, mas espera aí, não vai com os 10 mil ainda não, porque tem os avisados aí que está indo no afã, no oba-oba. Põe todo mundo para beber água, que eu vou te dizer quem é que vai. E todo mundo abaixou para beber água. E Deus falou para ele, só aquele que levou a mão na água e subiu, que nem o cachorro faz. O cachorro bebe água, levando a mão na água e olhando se o inimigo não está perto. Foi só 300. Ele falou, não tem problema, vai com os 300, porque não é vocês que vão lutar, é eu que vou lutar. A gente tem que estar aberto para estar no meio dos 300 vencedores, irmãos. E para estar no meio dos 300 vencedores, nós precisamos de aprender com eles, ter o coração aberto, ensinável para aprender. Esse homem que enterrou teu talento tinha 2 companheiros de serviço que podia ter aprendido com eles.
Assim tem dentro da igreja muitos irmãos que estão crescendo, a gente podia ter aprendido com ele, mas vão ficando com aquela rodinha que vai enroscando no julgamento, no preconceito, e vai enterrando o Espírito Santo, ficamos no meio do caminho. Não podemos ficar pelo meio do caminho. Essa igreja não ficará pelo meio do caminho, porque aquele que, aleluia, que nos chamou, ele começou a boa obra e ele vai terminar em nome de Jesus. O Espírito Santo está dizendo que não vai te deixar no meio do caminho, no seio dessa comunidade. O Espírito Santo vai renovar seu coração. Porque o Senhor vai te curar e você vai caminhar com os vencedores. Tem um conjunto muito antigo evangélico que colocaram um nome sugestivo e os hinos deles eram lindos, ou é ainda, não ouvi mais, Vencedores por Cristo. Lá dos anos 80 e tarará. Vencedores por Cristo, que baita nome. E eles saíam cantando com os jovens, fizeram uma revolução em São Paulo. Então Deus está olhando aqui, vendo os vencedores por Cristo. Aleluia, nós somos vencedores. A rejeição não vai mais nos impedir de caminhar com os vencedores em nome de Jesus. Esse processo nosso de discipulado um a um, sabe o que é? Vida na vida. Nós queremos passar, sabe o quê? Nossa vida vitoriosa para o nosso discípulo. E ele reproduzir com o outro. Toda semana ali investindo nos nossos discípulos. Toda semana conversando com ele. Ensinando a ele a caminhar em vitória. Como Jesus fez com os 12. Nós queremos formar uma igreja de discípulos. Discípulos cristocêntricos estão esperando a volta de Cristo. Por isso não estão perdidos na sua rejeição e no preconceito e no julgamento. Por isso não enterra o potencial maior, mas dá liberdade ao Espírito Santo. Por isso seu raciocínio está atento a perseguir a verdade bíblica. Por isso eles caminham com os vencedores em nome de Jesus. O vencedor sabe que é só o começo, o melhor está para vir. Foste fiel no pouco, será colocado no muito. Eu creio que nós, irmãos, experimentamos o pouco de Deus. Não foi tudo, é só o começo. O pouco de Deus. Deus está nos preparando para colocar no muito. Talvez você comece hoje a sua caminhada. Então repita comigo: o vencedor sabe que é só o começo. O melhor está vindo aí, ó. O Senhor pode te convidar para te treinar a ser fiel no pouco. Você consegue ser fiel no pouco, envolvendo o dízimo, oferta? Você consegue? Você consegue ser fiel no pouco, indo para a nossa classe, para essas aulas aqui que nós vamos dar, para você se formar? Você conhece ser fiel no pouco, abraçando a visão, chegando e falando: pastor, pastora, eu quero ver essa visão agora, eu quero desenvolver isso aí, quero ajudar essa igreja a crescer. Você consegue ser fiel nesse pouco? Você consegue ser fiel no pouco, se colocando para liderar uma célula, para supervisionar uma célula, para discipular vidas? O Senhor quer começar isso com você hoje. Ele não quer mais desculpa, porque é o Espírito Santo, potencial maior, que vai te equipar, capacitar você. Você não precisa de correr. Você vai correr da bênção. Enganja nessa militância cristocêntrica, que os dias finais estão aí. A chance desse mundo caído, irmão, a chance de transformar vidas, a chance de acabar com a violência no mundo, com a corrupção, com a violência no lar, a chance de acabar com a ignorância, com o terrorismo que está aí, é a conversão dos corações. E isso os partidos políticos não podem dar. E isso nenhum filósofo pode criar o caminho que não criou até hoje. O que tem de melhor no mundo acontecendo, desde o nascimento, vida, morte, ressurreição de Cristo, é o evangelho revolucionário em toda a sociedade. Em toda a sociedade onde o evangelho de Cristo é assimilado e vivido, a vida se torna melhor. As pessoas respeitam as leis da terra, porque primeiro respeita a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Você não vai ficar do jeito que você está.
Não só enterrando o espírito, como enterrado também. Hoje a mão que tem a marca do prego vai nessa areia. Não sei se você enterrou dentro d'água, na areia. Ela vai tirar o seu potencial. E o Senhor vai abençoar a sua vida. O Senhor quer te acolher. O Senhor quer te curar dessa raiz de rejeição, que acaba produzindo outros medos. Mas Ele quer ir na raiz hoje, Ele quer fechar isso. Foi Ele que determinou você entrar nesse mundo. O salmista diz, é o Senhor que abençoa a minha entrada e vai abençoar a minha saída. Davi disse, o Senhor é que escreveu no livro acerca de mim e viu meus ossos sendo formados no ventre da minha mãe. Quem tem mentalidade bíblica, irmão, sabe que está aqui, em primeiro lugar, não é por causa do papai e da mamãe, mas é porque é herança de Deus. Salmo 127 diz que os filhos são herança de Deus. É Deus que determina. Tira o olhar do ser humano. Olha para o seu Criador. Olha para o Espírito Santo que habita em você. E faz uma aliança com Ele aqui no altar. Vamos ficar em pé, por favor? Aleluia. Jesus está voltando e vai encontrar uma igreja curada, saudável e com o Espírito Santo atuando de forma esplendorosa. O Espírito Santo quer começar a fazer um trabalho agora, desenterrando o talento que você enterrou, principalmente o Espírito Santo. Mas pode haver outros talentos, como profissão, como chamado, como ministério. Talvez você está nessa noite aqui, o talento que você precisa de abraçar é a salvação. Então você vai vir para frente para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ó. Quem deseja entregar sua vida a Jesus hoje, para abraçar o Espírito Santo como um talento maior na sua vida, deseja se entregar a Jesus de corpo, alma e espírito, vem aqui com a Denise, ó. Pastora Denise, ó. Pode vir aqui com a Denise, ó. Venha. Mais alguém? É uma noite especial para você entregar a sua vida a Jesus. Você está tendo o privilégio. Se o Espírito Santo convenceu você que você precisa de entregar a sua vida a Jesus, você vai vir com a pastora Denise. Não, eu ouvi essa mensagem. Jesus está voltando. Não é religiosidade, querido, não estou oferecendo isso. Estou falando de Jesus. Jesus nos mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos convencendo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Vem com a pastora Denise à direita. Os irmãos estão caminhando aí meio no perrengue, com os talentos enterrados, e principalmente com o Espírito Santo aprisionado no coração. Vem aqui para o Senhor te libertar aqui nessa noite. Vem aqui. Aqueles têm, porque vacilou, entristecido o Espírito Santo através do pecado. Vem aqui também para confessar o pecado diante do Senhor e se libertar. Vem até aqui, fazer uma aliança com Deus, abandonar o pecado que tem entristecido o Espírito Santo. Aleluia. Você não pode enterrar o Espírito Santo assim ou entristecer ele. Você precisa ser livre. O Senhor quer libertar você nesse momento, nessa noite aqui. Nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Jesus, Senhor. Ô Senhor, nós estamos consagrando a sua igreja a Ti, Senhor. Nós queremos ver desbloqueados os talentos de cada um. Nós queremos ver a rejeição, a auto-rejeição quebrada aqui. Essa raiz que não deixa a sua igreja crescer, não deixa seu servo, sua serva crescer, a família. Ô Senhor, vem aqui no nosso meio.
Oh, Espírito Santo, nós queremos que o Senhor seja livre aqui nessa igreja, Espírito Santo. O Senhor não seja aprisionado. E calabashalamana, Jeová. Espírito Santo, vai convencendo os corações, vai trabalhando as vidas. Não podemos fazer mais do que isso, a não ser pregar a sua palavra. Transforma a sua palavra em fogo para quebrar a incredulidade, Senhor. As resistências, Senhor. A religiosidade seja quebrada, Senhor. Libera o coração do seu povo. Abençoa as suas ovelhas aqui nessa noite. O Senhor está tocando as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ver uma igreja livre. Espírito Santo, sai pelo Brasil afora, nesse momento da festa da carne, o carnaval. Proíbe Satanás de destruir vidas pelo álcool, pela droga, pela violência. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Estamos aqui intercedendo. Desce com a sua glória no congresso do jovem da base palestra. Desce com a sua glória no congresso de jovens lá em Sertãozinho. Desce com a sua glória sobre seus servos e suas servas que estão, Senhor, trabalhando no meio dessa festa para evangelizar, para levar a sua palavra. Desce com a sua glória nessa noite aqui, Senhor. Oh, vai liberando os seus servos, seus vasos, Pai, no templo, na casa. Vai tocando os corações, Senhor. Nós queremos sair da fila daquele que enterrou talento, para entrar na fila dos dois, que aplicou e que granjeou, trabalhou os talentos. Nós queremos crescer, Senhor. Queremos caminhar com os vencedores, Senhor. Vencedores por conta da ação do Espírito Santo, Senhor. Aliás, Paulo falou que nós temos que caminhar com os mais que vencedores, Pai. O mundo está cheio de pessoas vencendo tantas coisas, mas seus seguidores de Jesus na sua volta serão mais do que vencedores. Estarão acima por conta da sua presença, do seu amor. Aqui no altar nós depositamos o que tem que ser queimado, Senhor. Tem que ser anulado aqui. Nós depositamos aqui no altar. Aleluia. Queremos sair daqui, Senhor, leve. Queremos sair liberto daqui, Senhor. Arasi, classe, mai, deliasi. E o tempo anda lá, chipado, assinerai. E o adola baixada. Aviva a sua igreja. Aviva seus servos e suas servas, Jesus. Com a sua palavra, com o seu amor, Senhor. Aviva o rebanho, Senhor.